22, verso 22, capítulo 42 do livro de Isaías, diz assim: não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa. Ninguém há que os livre por despojo e ninguém diz restitui. Olha bem, o reino dos céus é conquistado por esforço. Quem se esforça se apodera dele. Agora, Deus, a palavra diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. E nós reinamos com Cristo nas regiões celestes. É o que ele diz lá em Efésios. Ele morreu, subiu, está à direita de Deus Pai, aguardando que os seus inimigos sejam colocados por estrados dos seus pés. E ele foi colocado como cabeça. Toda a autoridade foi dada sobre todos os principados, sobre todas as autoridades e sobre todo nome que se possa nomear, não só no presente século, não só agora, mas também no vindouro. Jesus é a maior autoridade do universo e ele deu esta autoridade à igreja. Então, a igreja, quem é a igreja? A igreja não é o templo, né? Tem muitos templos por aí, mas não são igreja. Igreja é aqueles que estão vinculados em Jesus, vinculados em Deus. Aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Então, a igreja ela se torna um só espírito com Deus. Quando você aceita a soberania de Deus sobre a sua vida, aceita o sacrifício de Jesus e recebe todas as promessas de Deus sobre a tua vida. A palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Olha bem, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. E Ele nos deu governo nas regiões celestes. Então, o que quer dizer isso? Que nós temos a ação nas regiões celestes, no mundo espiritual. E Ele não nos deu um espírito de timidez. Ele diz na palavra: por que vocês são tímidos? A igreja tem se comportado de forma tímida, vem clamando a Deus. Não é mal clamar a Deus, mas só que Deus nos deu autoridade sobre todo o poder do mal, nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente nos causará dano algum. O que é isso? Sobre todo o poder do mal. Quem fez o mal? Quem é o destruidor? A palavra é clara, Jesus falando que o ladrão não veio senão para matar, para roubar e destruir. Então, tudo que acontece que é de destruição, de morte, de divisões, de contendas, de brigas, de desavenças, tem um autor. Esse autor é o diabo, é um espírito, o espírito que se opõe a Deus e que se opõe ao povo de Deus. O desejo dele é destruir todo o povo de Deus. Mas a palavra diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Então Deus, na sua infinita misericórdia, guarda aqueles que o amam. Agora, olha bem, se Ele nos deu autoridade sobre todo o poder do mal, nós devemos fazer o quê? Nós devemos usar essa autoridade. Para usar essa autoridade, nós precisamos saber, entender quais são as promessas de Deus sobre a nossa vida, quais são as bênçãos de Deus sobre nós, porque Ele já nos abençoou. Se você vai lá em Deuteronômio, capítulo
parece capítulo 28, né? No verso 1 ao 15, ele tem promessas de bênçãos, e depois daí ele tem promessas de maldição. E ele fala: se nós ouvirmos atentamente a palavra de Deus, né, virão sobre nós e nos alcançarão estas bênçãos. E faz um relato das bênçãos: as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão. Agora, ele quer de nós o quê? Olha bem, Jesus, o que Jesus veio fazer? Jesus começou a fazer, né? Por isso que ele diz: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e obras maiores ainda. Mas ele apenas começou a fazer. Agora, quem vai continuar fazendo? Somos nós. Jesus não vem aqui expulsar demônio. Jesus não vem aqui curar enfermos. Agora, o Espírito de Deus está dentro daqueles que aceitaram o governo de Deus, que se uniram ao Senhor, e estes foram capacitados com o dom do Espírito e os dons espirituais para fazer a obra, continuar a obra que Jesus começou a fazer. Ele começou, ele expôs os principados, né, a vergonha e horror eterno na cruz do Calvário, publicamente, entregou, né, colocou os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, num lugar, num lugar submisso à autoridade de Deus e do povo de Deus. O diabo, o inferno, está sob nossa autoridade. Então nós não somos, a igreja de Jesus não é uma pedinte. Deus não é uma religião. Deus vem trazer o reino de Deus, o reino dos céus para nós, tá? Agora, então, o que é isso? Ele nos trouxe para governar, como Adão governava. Ele deu o governo da terra para Adão, né? Mas o diabo roubou este governo, né? E Jesus veio fazer o quê? Veio, né, tomar do diabo este governo de volta. Ele veio trazer a restituição do que foi roubado, do que foi perdido, e entregou a um povo a quem ele escolheu, a quem correspondeu às promessas dele. E quem creu que Jesus é o Senhor, recebeu Jesus como Senhor, então trouxe a este povo não mais como um pedinte, não mais como um sofredor, mas agora como reis, como autoridade para governar a terra, né? Nós somos a autoridade para governar, e essa autoridade ela há de ser exercida. Agora, para ela ser exercida, nós vamos, né, meditar na lei de dia e de noite, vamos tomar consciência do que é nosso, né? Para você saber o que é seu, você precisa saber o que a Bíblia diz que é seu, tá? Então, são as bênçãos de Deus sobre nós. Ele deu isso para nós. Agora, como a terra ela foi despojada, ela foi roubada, ela foi tomada, né? Agora a restituição está nas nossas mãos, porque Deus nos deu autoridade sobre o ladrão, sobre aquele que veio roubar, matar e destruir. Agora, aí eu agora conheço a palavra de Deus, conheço as promessas de Deus, tenho consciência das patentes espirituais que Deus deu aos que creem, que Deus deu à sua igreja, né? Patente de mendigo? Não.
de reis. Por isso que Jesus é o Rei dos Reis. É o Rei dos Reis. Agora, o diabo não vai querer entregar para nós. Por favor, me dê de volta. Não. Nós temos que agir com violência. Violência espiritual. A violência, ela exige, ela manda, né? Por isso que está aqui: o meu povo é um povo roubado e saqueado, e não há quem diga restitui. Então, nós hoje podemos dizer: restitui, eu te despojo, eu entro na casa do valente e subjugo o valente para saquear-lhe os bens. Então, bens do povo de Deus foi roubado, né? Muitas coisas que as pessoas, né? Muitas bênçãos que as pessoas estão aí clamando, o diabo roubou, o diabo segurou, mas, né? Então nós temos que usar de violência, porque ele não vai querer entregar, né? Aquele negócio: eu vim no mundo para sofrer, né? Coitadinho de mim. Não, ergue sobre os seus pés, né? Davi, ele não foi pedir para Golias, ele foi para o combate. Então Deus nos chama para um combate espiritual com o mundo de trevas, com o mundo que matou, roubou e saqueou e continua fazendo. Então, Davi disse o quê? Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante tem afrontado o povo de Deus, e o povo de Deus tem ficado como o exército de Israel, todos tremendo diante do gigante, até que se levanta um com o Espírito de Deus, com violência, para tomar as bênçãos, para tomar a honra de volta, porque aquele exército estava sendo envergonhado, humilhado, porque, né, Golias descia, aparamentava, descia todos os dias, durante 40 dias, e falava impropérios para o exército de Israel, né, submetendo eles à humilhação e à vergonha. Cadê vocês? Vocês não são os bons, né? Vão vestir saia e por aí vai, né? Mas com o Espírito de Deus, um espírito de ousadia, com o espírito de violência, Davi foi buscar o que havia sido roubado, o que havia sido tomado. Agora, para a gente agir assim hoje, nós temos que ter não somente o conhecimento intelectual, mas o conhecimento, a convicção sem margem nenhuma de dúvida, de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quer dizer, maior está em nós. Se o maior está em nós, quem poderá nos resistir? Ele fala assim, né? Não vão poder resistir nem contradizer vocês, eu sou com vocês. Né? Agora, as pessoas ficam ainda: Jesus fez milagre, Jesus fez isso, fez aquilo. Sim, ele só começou a fazer, ele explicou como nós devemos fazer, como nós devemos nos portar. É isso que ele veio trazer. Ele já fez, né? Agora, né? Como Moisés, ele chega para Josué e fala assim: Josué, o meu servo Moisés morreu, agora é a sua vez. Quer dizer, Moisés não pode fazer mais, mas agora Josué vai fazer, né? Ele fala: então somente ser forte e corajoso, agora é a sua vez, agora é você que vai fazer, medita na minha lei de dia e de noite, vai e conquista, eu sou com você. Então somente ser forte e corajoso, é você que vai, e se você for, eu estou contigo, olha bem, né? Agora, Josué também morreu, né? Depois então veio os profetas,
vieram depois os apóstolos, veio Pedro, né? Veio Paulo, veio Filipe, e pelas mãos deles, as mãos de quem? As mãos dele, né? Deus fazia sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Deus quer fazer através das nossas mãos, a hora que nós nos dispormos e sabendo que maior é que está em nós, para agirmos com ousadia pelo Espírito de Deus, e nós somos aí então invencíveis, porque Deus é invencível. É o forte dos fortes, é o valente do valente. Ruge o leão, quem não temerá? Então, hoje nós fazemos e praticamos violência espiritual. Escuta aqui, diabo. Eu te despojo em o nome de Jesus. Você devolve tudo que você roubou em nome de Jesus. Devolve agora. Eu tomo das suas mãos. Eu entro, né, na casa do valente e subjugo o valente, né? Ele vai ficar sem ação e despojo-lhes os bens. É tudo que você roubou, eu tomo de volta na autoridade no nome de Jesus. Agora, isso é uma situação de confronto. Quer vencer, você há de aceitar o confronto de Satanás contra a tua vida. Ninguém quer confronto. Você reparar isso? Se alguém for brigar com você, você vai recuar. Você vai dizer, deixa disso. Vai arrumar um tanto de gente, não, larga disso, né? Mas o sujeito quer brigar com você, quer te agredir, não é? Então, isso, o diabo sabe disso. Satanás sabe que o homem não gosta de confronto, que o homem não quer confronto, prefere fugir, prefere sair de lado. Mas nós temos que aceitar um confronto. Você vem contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos, diabo, você fugirá de nós. É a palavra, é a promessa. Eu tenho que tomar essa atitude de rei, atitude de soldado, de general de Cristo nessa terra. Quem manda é a igreja. A igreja manda e o inferno há de obedecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor caminha triunfantemente sobre a terra. Agora é a tua vez de fazer, é a tua vez de praticar violência no mundo espiritual. Eu parto para cima, eu aceito o confronto. Mas que isso? Aí vem, mas que isso? Você não tem medo? Ora, a palavra diz, você tem que ir pela palavra. O que a palavra diz? Que Deus não nos deu espírito de medo, mas a Satanás ele deu espírito de medo. Então o negócio é o seguinte, quem tem medo disso aí? Quem deve ter medo? Satanás deve ter medo de você, que se levantou para a restituição e devolução de tudo que lhe foi roubado. Aceite o confronto. Vai, Davi, ele não esperou Golias ir contra ele. Ele tomou a iniciativa e foi contra Golias. Ele se adiantou. O que falta à igreja de Deus nessa terra é aceitar o confronto e tomar a iniciativa. Escuta aqui, Satanás, devolva o que você roubou. Agora você não quer devolver, mas o meu Deus despede relâmpagos e brasas vivas sobre a tua cabeça, em nome de Jesus. Em nome de quebra as tuas mãos e os teus pés. Os nossos inimigos nos verão e terão medo de nós. É o contrário, eles nos veem e eles têm medo de nós, porque o maior está em nós. Ele tem medo do Jesus que está em você. E você vai ter que usar as prerrogativas,
as armas que Deus lhe deu. As armas espirituais, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O povo de Deus roubado e saqueado. As fortalezas estão seguras, segurando as bênçãos que são nossas, as bênçãos que são suas, porque Ele já deu as bênçãos para nós, todas as bênçãos nas regiões celestes, e nós saqueamos, nós exigimos a devolução, em nome de Jesus. É para valentes, por isso que está registrado nessa escritura, os valentes de Davi, os valentes de Davi, um soldado só, com uma lança, com uma espada no estreito, ele matou 800 inimigos no estreito, só ele, né? Outro matou não sei quem, não sei quem, né? Eles praticaram atos vultuosos, atos memoráveis, porque eram valentes. Fala a palavra, os valentes de Davi, né? Que matou gigantes, que submeteu povos, que venceu guerras. Nós somos chamados para vencer guerras, nós fomos chamados para esse confronto. Não adianta você fugir dele, não adianta nós fugirmos dele, não adianta ficar tímido. Quando Jesus ali no barco, né, ele dormia sossegado e o mar se revoltou, o vento se agitou, e os discípulos falaram: Senhor, acorda nisso, socorre nós. A igreja está fazendo isso até hoje, socorre nós. Não é mal pedir socorro para Deus, mas o que Jesus falou para eles? Por que vocês são tímidos? Onde está a vossa fé? Quer dizer, era para eles repreender o mar e repreender o vento. Era para eles fazer isso. Por que vocês estão tímidos? Por que vocês são tímidos? É para vocês fazer o que tem que ser feito. Até quando eu estarei convosco? Né? E até quando estarei com vocês e vocês vão sofrer o dano? Eu sei que essa revelação afronta o povo de Deus, porque o homem, ele quer sossego, ele quer ter, o seu conforto. É isso, ele não quer sair da zona de conforto. Eu estou bem, mas não está bem, porque há bênçãos suas que estão na mão do diabo, e nós temos que tomar isso, e nós tomamos estas bênçãos em nome de Jesus, na autoridade, no nome de Jesus. Não, que sejam procurados os nossos inimigos, os que nos roubaram, sejam encontrados. Persegui, o que diz a palavra? Persegui os meus inimigos e os encontrei, e não voltei sem ter dado cabo deles. Nós precisamos saber, nós somos de Deus ou não? Você é de Deus ou não? Você se ergue, Você se ergue com esta fé, com esta autoridade de Deus, para fazer violência ao mundo espiritual, violência às trevas. Mas eu não preciso disso, eu estou bem. Não, meu irmão, tem parentes de você que, se você não fizer isso, estão indo pela morte eterna e vão sofrer a segunda morte, e tem bênçãos suas que estão presas. Mas hoje, em nome de Jesus, nós nos erguemos para confrontar o mundo das trevas. Escuta aqui, Satanás, eu exijo a devolução, e se você não quer devolver, mas eu te tomo, eu te despojo, em nome de Jesus, eu te despojo. Enquanto eu não fiz assim, eu apanhei espiritualmente. As minhas bênçãos, foram roubadas, estavam na mão do diabo. Mas o dia que eu me levantei sobre os pés com essa, eu aceito um confronto.
Você veio contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos você fugirá de mim. Essa é a palavra. O meu Deus despedaça a tua moleira, venha sobre a tua cabeça relâmpagos e brasas vivas, saraivas de fogo, eu despeço sobre a tua moleira, a tua cabeça, em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. E você vai agir como tal. Não vai tremer. O inferno vai se mobilizar. Meu irmão, ele já está imobilizado contra o povo, contra as pessoas, contra a humanidade, matando, roubando, destruindo, impedindo salvação, impedindo progresso, impedindo que você receba as bênçãos que já são suas, que já são nossas. A disposição é essa. Agora, o que as pessoas pensam? Não, eu estou bem, né? Estou confortável, para que eu vou fazer isso? Não está bem. Se nós vermos mesmo, nós vamos ver que pessoas e pessoas que nós amamos, né, estão seguros na mão do diabo. Mas nós temos autoridade para quebrar as mãos do diabo. Sejam quebradas em nome de Jesus. Solta que você prende, eu te despojo em nome de Jesus. Até João Batista, o reino dos céus é conquistado por esforço, por violência. Seja espiritualmente violento, em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar ingerência do diabo, furto do diabo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é para mexer com você, igreja do Senhor. É para mexer com você. É para te levantar. É para te erguer. E para você entender a autoridade que Jesus deu para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não queira fugir. Um dia eu pensei em fugir. Eu pensei em recuar. Mas se nós recuarmos, vai ficar pior. Então ele foi ver aquele que toma do arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Não pode ser meu discípulo. Jesus falou, é para frente. Não há recuo, não há recuo. Agora nós somos confiados em quê? Em nossa própria justiça? Longe disso. Mas nós estamos confiantes na promessa de um Deus que é todo poderoso, sua é a terra e toda a sua plenitude, e tudo que é do nosso Pai é nosso. Então, que a igreja se erga com essa autoridade e confronte as trevas e tome com violência as bênçãos que são tuas, as bênçãos que são nossas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É um ato de ousadia, é um ato de coragem, é um ato de fé, é um ato de nós sabermos com certeza que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos deu um inimigo vencido, mas Ele só começou a fazer. Mas agora é a nossa vez. Paulo morreu, né? Deus fez milagres, prodígios através das mãos dele. Agora Deus vai fazer, Deus está fazendo através das tuas mãos e das minhas mãos, em nome de Jesus. Acorde, igreja, e o Senhor te esclarecerá, o Senhor te levantará, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus.